Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um vídeo sobre o gênero do substantivo, que é da nossa língua portuguesa. Então a gente estudou substantivo, né? Viu que o substantivo é aquela palavra que nomeia os seres em geral, sejam pessoas, sejam animais, sejam instituições, sejam plantas, seja o que quer que seja, o substantivo é aquela palavra que nomeia aquele ser, tá certo? E o substantivo também, ele varia quanto ao gênero. Então ele pode ser do gênero masculino ou pode ser do gênero feminino. Então essas duas são as duas variações de gênero do substantivo. Então, quando o substantivo varia, por exemplo, do masculino, ele vai ter algumas palavrinhas, né, que antecedem o substantivo para indicar que ele está no masculino. Essas palavrinhas são chamadas de artigos, mas a gente vai estudar em outro momento. Por enquanto, a gente só precisa saber quais são essas palavras que indicam que o substantivo ele está no masculino. Então, aqui estão elas. Ó. Essas palavrinhas são o O e o indicam que o substantivo é masculino no singular. Os e uns indicam que o substantivo é masculino, mas que está no plural. Já no feminino, as palavrinhas que indicam que o substantivo é feminino, que antecedem o substantivo, ou seja, vem antes dele, é a e uma, para quando o substantivo estiver no singular, se estiver o substantivo feminino estiver no singular. As e umas, quando o substantivo está no feminino e no plural. Então, essas palavrinhas são muito importantes para a gente saber se a variação do substantivo de gênero foi para o masculino ou foi para o feminino, tá certo? Ou seja, uma tem que concordar, a palavrinha tem sempre que concordar com o substantivo. Por exemplo, o, se é o, eu posso ter que dizer o gato. Se eu disser o gata, então não vai concordar o artigo com o substantivo e essa concordância vai ficar com que você escreva, por exemplo, se for uma frase, que a frase esteja errada, né? Não esteja concordando o artigo com o substantivo, não dá para entender o que é que realmente está escrito. Então aqui a gente tem dois exemplos dessas variações, dessas palavrinhas quando elas estão antes do substantivo, indicando se ele é masculino ou feminino. Então aqui tem o gato, ó, o é um artigo que indica que o substantivo ele é masculino. Um homem, também, indica que é um substantivo masculino que vai estar à frente, seja um homem, um carro, né, um boi, um cavalo. Então, essa palavrinha aqui, esse artigo, ele indica que a palavra está no singular e é um substantivo masculino. Aqui a gente tem também dois exemplos para mostrar que o substantivo ele é feminino, né? Por exemplo, aqui tem a gata. Então, se é a, é porque o substantivo que vai estar à frente desse artigo, ele deve estar no feminino. Não posso dizer a boi. Então, ia ficar sem concordar e estaria errado. E aqui a gente tem outro exemplo, uma mulher. Se é uma, vai ter que ser um substantivo feminino, no caso aqui, uma mulher, né? Esses substantivos também, quando a gente está falando de gênero do substantivo, eles têm algumas variações das terminações que a gente vai ver agora que normalmente em uns substantivos a gente precisa trocar só a letra do final por outra letra. Por exemplo, trocar o O pelo A, que aí já vai sair do masculino e vai para o feminino. Em outras terminações a gente tem que fazer uma série de mudanças para que essa palavra ela deixe de ser masculino e indique o gênero feminino. Como aqui, por exemplo, ó, em gato, tem o O. Para ficar no gênero feminino, eu troco só o O pelo A. Então tem gato, eu tiro o O, coloco o A, fica gato. Em pato, da mesma forma, eu tirando o O e colocando um A, fica pato. Já nesses outros exemplos aqui, a gente pode ver que as variações elas vão mudar um pouquinho. No caso do galo, se eu tirar só o O e colocar um A aqui, não vai ficar um substantivo feminino de galo, né? Então, se eu nesse substantivo aqui, eu tenho que fazer uma mudançazinha lá no final da palavra para que ela fique no feminino. Eu tirei o O e troquei ele por inha. Então, o masculino era galo, ficou galinho. Esse aqui, a gente tem que mudar tudo, a palavra inteira. Ó. Boi. Se eu colocar só um A no final, ficava boa. E boa não é o feminino de boi. Então, boi, vaca.
Então a gente pode ver que essas terminações elas variam às vezes para tirar o substantivo do masculino para o feminino ou vice-versa, não é? Então essa foi uma pequena explicação sobre gênero do substantivo. Espero que vocês compreendam o conteúdo e logo mais a gente está de volta para falar mais um pouquinho sobre esse conteúdo, tá certo? Então um abraço e até mais!